fazer aquilo de uma forma cega, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era a frase que meu pai dizia. Sim, o meu também. Pois é. E aí é muito bonito a gente pensar assim, a obediência não é seguir regra, gente. A palavra obediência, né, vem do latim, é ob audire, que significa ouvir com atenção, né, escutar com atenção, ou ainda inclinar os seus ouvidos a. Gente, isso é lindo. Sabe por quê? Porque para de ser uma obrigação que recai sobre o obediente, sobre a criança, e começa a ser uma obrigação que vai recair sobre os pais, sobre aquele que vai requerer a obediência. Como assim? A resposta é simples. Se eu sou uma pessoa que os meus filhos confiam, se eu sou uma pessoa que os meus filhos sabem, tenha certeza de que eu quero o melhor para eles, que eu não sou uma mãe impositiva, opressora, punitiva, que eu não sou uma mãe que quero apenas fazer a minha vontade e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou é do meu jeito e acabou. Na hora que eu disser um não, eles vão ter a certeza de que esse não é bom para eles. Sim. Eu tô vendo aqui no seu livro que existe um capítulo sobre a distinção, né, entre as funções paternas e maternas. O que você pensa sobre isso na prática, né? Porque no dia a dia a gente de fato não consegue ser tudo o que a gente deseja. Como que você acha que a gente ameniza esses danos? Bom, a ideia aqui não é tornar uma mãe perfeita. Não é dizer assim, vocês precisam ser perfeitas, não podem falhar, porque senão isso vai ser um desastre na vida dos seus filhos. De jeito nenhum, porque a gente não é. Inclusive, essa é a minha crítica à educação positiva, porque a educação positiva ela traz esse ideal de falar sempre baixo, você nunca pode estar nervosa, você sempre está disposta, entregando todo o seu melhor para o seu filho, mas às vezes o seu melhor daquele dia ele tá lá embaixo. Sim, muitas vezes. E aí você não tem como simplesmente inventar uma versão sua que não está presente naquele momento para oferecer para o seu filho. A ideia é apenas ser real. Não falo tanto da maternidade real, Sim. É ser real e buscar o quê? Sempre ser a sua melhor versão para que você também entregue a sua melhor versão. Agora, fazer o quê? Tirar aí, né, gente? A gente tinha uma educação tradicional que era extremamente punitiva, muitas vezes cruel, mas também tinham coisas boas, né, como as tradições, o respeito, a ordem, que precisa ser conservado. E a própria educação positiva também tem coisas muito bonitas, né, que é a empatia, o amor, a valorização do ser. Então dá pra gente ter um equilíbrio das coisas. Na prática, como você também perguntou aí, né, sobre a função materna e função paterna, eu acho que é muito simples da gente entender. A função materna, se a gente pegar assim, desde do primeiro momento, né, da gravidez, tá ali, protegido, aninhadinho aqui, né, dentro de nós. Depois ele sai e para existir ele precisa mamar aqui do nosso peito, gente. E a gente quer que o mundo pare, né? Exato, e quando você olha para aquele bebê que tá ali mamando e você vê aquele sorrisozinho, sabe, no cantinho da boca, você vê aquele olhar, é realmente você entender que tem alguém que precisa completamente de você. Então, é esse cuidado, né, que vai se estendendo ao longo da vida, porque cria uma vinculação. A gente conhece um namorado, tem 2 meses de namoro, já tá louca, apaixonada, com um vínculo tão forte. Como é que não se vincula com seu bebê? Sim. Né? Então, o que seria a função materna? Maternar, oferecer colo, oferecer carinho, tem uma coisa linda que a psicologia traz, que é assim, a mãe ela é capaz de traduzir o mundo psíquico de uma criança. A gente olha para uma criança, a gente ouve o seu choro, a gente sabe discernir ali, né, se é um choro de fome, se é um choro de cólica, se é um choro de manha, porque ele quer um denguinho, né? Então essa é a função materna. A função paterna, a gente fala que ela tem essa função simbólica aí de lei. A função paterna ela vai oferecer provisão, proteção, ela vai oferecer lei, ela vai dar esse sentido assim, né? Vai fazer o menino entender que a vida dele não se resume a esse chamego com a mãe, mas que ele tem coisas a fazer, que ele tem um mundo para desbravar, tem tá? limite, que né? ele tem limite. E aí, lembrando que limite não é punição, limite é proteção. E aí, quando as pessoas falam, mas então a função do pai vai ser só ser duro, vai ser bravo, não tem nada a ver com isso, gente. Justamente porque a gente vai compreender que limite, que geralmente, né, é esse pai que dá, não é um castigo e uma punição. Aquela história da mãe suficientemente boa, né, que a gente não vai ser perfeita, mas que na prática é tão difícil, né, da gente não se cobrar todos os dias e tudo mais. Como que você enxerga, assim,
essa culpa que muitas vezes o maternar traz, como que a gente pode não ficar tão presa a isso e ser mais presente de fato na vida dos nossos filhos? Eu acho que a culpa, ela possivelmente, ela é mais nova do que a maternidade. Sim, com certeza. Porque eu creio que as mulheres estavam ali fazendo mesmo as suas funções e elas estavam dando conta do recado. Então, no momento que a gente começa a fazer tantas outras coisas e a gente não consegue oferecer, ser essa mãe suficientemente boa, a gente começa a perceber que está faltando e aí que vem a culpa. Mas, Michele, como é que eu faço se eu trabalho o dia inteiro e eu preciso trabalhar porque senão eu não tenho nem como sustentar o meu filho ou como pagar uma boa escola? Eu não estou dizendo que a mãe então tem que abandonar o seu emprego. Seria ótimo, gente, né, que a mãe pudesse pelo menos ficar ali nos primeiros anos, né, da primeira infância com o seu bebê, né? Mas tá bom, se não pode, como é que a gente faz para minimizar os danos? Como é que a gente faz para a gente se entregar e entregar a maternidade da maneira que é suficientemente boa para uma criança, sabe? Então é só isso, a gente pensar. Eu vejo, da minha profissão, eu vejo mães que dizem assim: poxa, eu tô chegando em casa cansada, coloca ela correndo para dormir para poder eu continuar fazendo minhas obrigações e tal, porque senão ela vai querer ficar comigo. Mães que priorizam, então, a tal da estética, a academia, outras atividades, né, em detrimento desse filho. Então, assim, dá pra gente trabalhar, manter ali, né, a carreira, que é importante também, até porque uma pessoa infeliz não consegue ser uma mãe feliz, né, uma mãe boa para o seu filho. Então, dá pra gente ajustar as coisas, sabe, e oferecer o melhor para o seu filho, sem tirar de você também a sua existência. Agora, para fazer isso, e é isso que eu faço quando eu entro na casa das famílias, né, quando eu entro nesses lares, a gente vai estudar o que de fato está faltando, né? E aí a gente ajusta direitinho. E essas famílias, assim, em muito pouco tempo, veem uma grande transformação nos seus lares. E tem até um outro capítulo do seu livro que você fala sobre a távola e a verdade, né? Que é parte do seu método, do Rei Arthur. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona na prática essa távola na casa das famílias. A távola redonda é, assim, meu grande amor. É o momento que eu mais amo, né, dentro do método Rei Arthur. Então, como é que funciona, né, o método Rei Arthur? Eu tenho um momento que eu dou aula para os pais, porque, de fato, olha como é interessante a gente pensar assim. Qual é a sua profissão? Eu sou analista de dados. Pronto. Você estudou quantos anos na faculdade? 5 anos. 5 anos. Depois fez pós e tudo mais. Muitos estudos. Pois bem. Aí você quer ser analista de dados, você se dedica anos estudando para ser analista de dados. Você quer ser advogado, médico, publicitário, você faz essa caminhada de estudo. Mas quando você quer ser mãe, você acha que é simplesmente fazer ali o que tem que ser feito e gerar esse bebê e por instinto você vai saber criar. E olha o que fazem. Aquilo que eu gostava, o que minha mãe fazia comigo, eu repito. Aquilo que eu não gostava, eu não faço. Eu faço completamente o oposto. Mas aí você esquece que aquela pessoa não é você, que aquela pessoa tem formas de agir, de sentir, de pensar diferente de você, né? O que fez mal pra você, que sua mãe fez, talvez não fizesse mal a ela. Enfim, a questão é, como é que a gente faz? Se é um ser humano, o que eu preciso entender? Eu preciso entender de desenvolvimento humano. Eu preciso entender como é que funciona o desenvolvimento de uma criança. Como é que funciona aí depois na fase da adolescência. E depois pro resto da vida a gente tem sempre nuances, né, que a gente precisa observar. Mas ninguém procura estudar sobre o ser humano antes de ser pai e mãe. É interessante, porque eu também sou humano, mas é um ser humano cheio de problemas, cheio de traumas, cheio de dores. Um ser humano adulto, né? Adulto, né? E que muitas vezes ainda tem, quase sempre, feridas abertas que sangram nos seus filhos. Aí eu tenho um momento de encontro com as crianças, os adolescentes, né, os filhos, para reconhecer ali as dores, as demandas, as dificuldades, né, os enfrentamentos ali que acontecem na família. E aí eu escuto, gente, os filhos são realmente sintomas do casal, são um espelho ali, sabe, da casa. A gente consegue saber tudo o que acontece na casa quando a gente olha para as crianças. Os pais falam, não, mas quando a gente briga no quarto, ele nem ouve. Ou não, mas a gente nunca fala sobre tal assunto. Isso é até pior, porque a gente acha que a criança não sabe, ela sabe sim, a criança sente todo o clima de uma casa. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que todo tabu, ele gera silenciamento. A criança se isola. E todo silenciamento e isolamento vai gerar o quê? Dor, né? É muito ruim. Então, depois das aulas, depois dos encontros apenas com os filhos, aí eu faço a tábua redonda. E nessa tábua eu coloco pais e filhos para se escutarem, para se pedirem perdão, para se entenderem, para resolver as suas pendências, as suas dificuldades,
Sabe, uma coisa que eu digo sempre é, meu sonho, gente, da vida é não ser psicóloga de criança e adolescente. Eu digo assim, eu não quero ser psicóloga dos seus filhos, porque se os seus filhos, eles tiverem um pai e uma mãe que sejam capazes de escutar e de se conectar verdadeiramente com eles nunca vão precisar de mim. Eu tenho hoje famílias que chegam para mim com mulheres ainda grávidas, que estão esperando o seu filho e que elas já querem se preparar para dar o melhor, para ser essa mãe, como você falou, suficientemente boa, né? Então, olhem para a família de vocês, né? Eu finalizo dizendo, não há nada mais importante para uma família do que a relação entre pais e filhos. E não há maneira melhor de se relacionar do que a conexão. Então, se conecte com o seu filho, aprenda sobre ele, veja o seu filho, escute o seu filho e você, com certeza, vai ter um lar completamente modificado.